Hora das notícias do Legislativo, porque a Comissão de Constituição e Legalidade debateu a reestruturação e reorganização de 3 secretarias municipais em audiência pública de número 56. A 56ª audiência pública do Legislativo de Campinas foi realizada pela Comissão de Constituição e Legalidade e presidida pelo vereador Eduardo Magoga e discutiu um projeto de lei complementar de autoria do Executivo que trata da reestruturação e reorganização de 3 secretarias municipais: a de Cultura e Turismo, a do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade e a Secretaria de Habitação. É dar condições para que a secretaria atue em sua eficiência. Porque às vezes não é só a questão do recurso financeiro na secretaria. Se a secretaria tem recurso, precisa de ter mão de obra, precisa de ter pessoas técnicas e competentes para fazer com que aquilo ali seja realmente tirado do papel e se torne uma política pública para o município. Participaram do encontro o vereador Mineiro do Espetinho e também os secretários das 3 pastas: Braz dos Santos Adegas Júnior, Luiz Henrique Cirilo e a secretária Alexandra Caprioli. De acordo com o texto, a Secretaria de Cultura e Turismo passa a contar com novas unidades administrativas. A gente precisa ter essa estruturação. Então, como eu dividindo em produção cultural, que é quem vai estar em loco, preparando, visitando e fiscalizando posteriormente, e a equipe que estará na secretaria verificando se os cachês foram adequadamente contratados. O núcleo de cachê continua embaixo da Diretoria de Cultura, porque se trata de apresentações culturais, mas tendo certeza de que essa roda de equipamentos, artistas, o espaço, os parceiros, ENDEC, GM, CETEC, tudo isso esteja adequadamente cuidado. O projeto ainda propõe atualizar as atribuições da Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade e também criar o cargo de secretário adjunto da pasta. A importância dessa reestruturação nesse momento dentro da Seclimas, da Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, não só pelo fato do momento muito especial que a nossa cidade vem se desenvolvendo com relação às questões ambientais, mas também no dia a dia, no desenvolvimento do trabalho, das nossas ações do dia a dia da Secretaria. A proposta também reorganiza a estrutura da Secretaria de Habitação, incluindo novos departamentos e coordenadorias. Então, a regularização fundiária e a contenção, ela acaba exigindo do quadro profissional da Secretaria uma demanda muito grande. Nós temos hoje um número reduzido de servidores lotados na Secretaria de Habitação e a expectativa com a reestruturação é, de fato, dar condições à própria máquina pública, no que se refere à Secretaria de Habitação, oferecer um serviço mais célere. Eu poderia até falar um melhor serviço, mas eu estaria sendo injusto com aqueles que lá estão. Os que lá estão tentando fazer o melhor. Porém, se feito de forma organizada, com a criação da diretoria administrativa e com a inclusão também nesse projeto de lei complementar de 3 coordenadorias, nós conseguiremos, num curto espaço de tempo, oferecer mais regularizações fundiárias e aprimorar a contenção. Nessa audiência aqui foi muito importante porque as perguntas feitas aos secretários tornam transparente e pública a intenção da secretaria e o porquê dessa reestruturação, por que o prefeito tem preocupação nessa reestruturação. Então nós vemos aí a importância de 3 secretarias que movimentam muito a nossa cidade. A de Cultura, como bem disse aqui ao vivo, são mais de 1.600 eventos feitos ao ano, quase 4 por dia, então nós precisávamos e hoje está se tornando real essa diretoria de eventos que é muito importante para auxiliar todo o quadro de funcionários que tem na Secretaria. Do Meio Ambiente, a gente vê todo dia notícias do que está acontecendo, esses eventos climáticos aí que não eram previstos, de como a gente tem que agir. Então, a reestruturação do meio ambiente, principalmente por questões ambientais,
e também pelas questões dos animais, é muito importante. Então esse projeto também traz isso. E a sonhada casa, né, de toda a população. Às vezes a pessoa fala que em casa quer a casa, então a Secretaria de Habitação também precisa dessa reestruturação, porque veio num momento muito específico, onde o prefeito, através de um projeto dele, fez a separação da autarquia com a Secretaria de Habitação, trazendo aí um volume maior de trabalho. Então, isso requer reestruturação, requalificação e mão de obra para tocar essas 3 secretarias importantes da cidade. Primeira parte da reunião ordinária de número 70 debate as políticas públicas voltadas à proteção de animais silvestres. Por iniciativa da vereadora Fernanda Souto, a primeira parte da reunião ordinária de número 70 da Câmara Municipal de Campinas foi dedicada ao debate sobre as políticas públicas voltadas à proteção de animais silvestres. Em Campinas, nós vivemos uma crise pela ausência de uma política pública efetiva para a proteção de animais silvestres. A gente tem recebido muitas demandas da população que encontra dificuldades quando se depara com algum animal silvestre, um saruê, uma coruja, um cachorro do mato acidentado ou que cai no seu quintal e que precisa ser acolhido, tratado, reabilitado para voltar para a vida silvestre, e a população não encontra os caminhos de desenvolver esse fluxo. E muitas vezes é responsabilizada, a gente tem pessoas que são multadas por tentar ajudar esse animal com que eles se deparam e são responsabilizados por tentar ajudar. Então, a gente acha que é fundamental que Campinas inclua no orçamento municipal recursos necessários para construir um centro de triagem e reabilitação dos animais, e por isso nós trouxemos aqui esse debate para que a gente possa encaminhar essas iniciativas na Câmara. Ativistas da causa animal com experiência no resgate de animais silvestres na região compuseram a mesa. Infelizmente, a gente não tem absolutamente nada para os animais silvestres. Nós não temos um posto do IBAMA aqui, alguma referência que a gente possa utilizar. A gente não tem nada. Se você pega um saruezinho, nós estamos na época de nascimento de saruês. Aí você pega um gambazinho ali, está machucado, com filhote e tal. Leva onde? Você pega uma arara que está abandonada, machucado, um urubu machucado no Cambuí semana passada. Você leva onde? Sabe o que acontece? Se você pegar, você ainda pode ser punido. Porque você não tem direito de fazer isso. Você não pode ficar interferindo, né? Então, a gente não tem um local específico para levar. Aí a gente conta com a boa vontade do Roberto, do Breno, do Diogo, né, de clínicas que acabam recebendo animais da Polícia Ambiental, que a Polícia Ambiental também não tem condição. Nós temos aqui 11 viaturas para 34 cidades. A questão dos animais silvestres começa primeiramente na proteção. Então a gente tem que pensar em políticas de proteção, depois política de resgate, de reabilitação e destinamento. E é uma coisa muito importante, que é de educação e orientação da população também. Então é um leque, né, que a gente tem que pensar de uma política pública assim, integrada, né, integral, que seja estruturante. Não adianta você só combater uma coisa. E a gente sabe, né, o que está acontecendo? Cada vez pior. Apareceu esses dias mesmo que em São Paulo aumentou 170% o número de saruês resgatados. Né? Aqui a gente trabalha, eu sou bióloga, né, me apresentar também, eu sou educadora ambiental e sou especialista em manejo e bem-estar de animais silvestres. Eu sou fundadora e presidente da ONG Todo Bicho Bom. A gente trabalha desde 2021 em Campinas e já resgatamos e reabilitamos mais de 400 animais. Né? Já envolvemos mais de 1.800 pessoas nas nossas atividades e estamos aí nessa luta. Em comemoração ao Novembro Azul, mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de próstata e à promoção da saúde integral do homem, o vereador Paulo Haddad, que é o presidente da Comissão de Política Social e Saúde aqui da Câmara, promoveu uma roda de conversas sobre prevenção, diagnóstico, cirurgia e tratamento da doença. A Comissão de Política Social e Saúde da Câmara Municipal de Campinas, presidida pelo vereador Paulo Haddad, promoveu em comemoração ao Novembro Azul uma roda de conversa denominada Papo de Homem, para falar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Nós temos que ter esse olhar cauteloso, o homem, né, tem que ter esse olhar para a sua saúde, não só para câncer de próstata, mas como sua saúde como um todo. Né, problemas cardíacos, problemas de diabetes, hipertensão,
colesterol, enfim. Mas Novembro Azul, ele é emblemático, porque ele é específico do câncer de próstata, uma doença que é a doença que é a segunda doença que mais prevalente, o câncer mais prevalente, só perdendo para o câncer de pele, o melanoma, é o que mais mata os homens, né? É o câncer de próstata. Hoje nós temos uma realidade muito dura se, né, nos atemos aos dados. São mais de 70 mil novos casos, mais de 17 mil óbitos no Brasil, é uma morte a cada 38 minutos, são 48 mortes no dia. Então, enfim, é importante que o homem vá ao médico, ao urologista, faça o toque retal, faça o seu exame de PSA, faça o seu rastreamento, né, que isso é importante, para que você tenha o diagnóstico precoce e você tenha a possibilidade de se curar e você não tenha aí um desfecho que não seria aquele que você gostaria de ter para a sua saúde. Enfim, é importante se prevenir. Quando a gente vê no mundo inteiro, o câncer de próstata é o segundo câncer diagnosticado em homens no mundo como um todo, atrás do câncer de pulmão. Em breve, ele vai passar. A gente tem visto uma diminuição dos índices de tabagismo, felizmente, na população, apesar do uso de cigarros eletrônicos também ter subido, mas o tabagismo tem diminuído, tem virado um tabu, tem a conscientização das pessoas, tem deixado o cigarro como se fosse algo fora de moda, felizmente, e o câncer de pulmão tem diminuído, mas o câncer de próstata tem aumentado. A triste realidade é de que, por conta dos fatores de risco, do envelhecimento da população, e por ser um câncer muito importante, 1 em cada 8 homens vai ter câncer de próstata. Então, se a gente imaginar a quantidade de homens que a gente tem hoje na plateia estudando, se a gente for contar no dedo, vários terão câncer de próstata ao longo da sua vida. E assim, a gente vê no Brasil, mais de 70 mil cânceres de próstata vão ser diagnosticados a cada ano. Isso é uma estimativa que foi feita de 2023 a 2025 pelo INCA. O oncologista Davi Cunha citou alguns dos fatores de risco. O principal fator de risco é a idade. Então, o envelhecimento hoje é o principal fator de risco, que o André comentou. Por que a gente cada vez mais vai ter câncer de próstata? Porque cada vez mais a gente está envelhecendo, né? A população brasileira está claramente envelhecendo, vivendo mais, e isso aumenta a chance de a gente ter o câncer de próstata. Então, o maior fator de risco é a idade. Acima dos 50 anos, a gente aumenta de forma muito mais clara esse risco, mas acima de 65 anos, aqui quase 70% dos casos acontece a partir dos 65 anos, mas a ideia é o quê? Não esperar até lá para a gente procurar e fazer a nossa investigação. Outro fator importante, né, descendência afrodescendente. No Brasil, a gente tem uma predominância de afrodescendentes e essas etnias têm um maior risco de ter câncer de próstata e, quando tem, muitas vezes, um tumor mais agressivo. Então, a gente tem que tomar um cuidado especial com essa população para que a gente faça o rastreamento de forma adequada. Os especialistas recomendam adotar hábitos saudáveis como dieta balanceada e exercícios físicos, além, é claro, dos exames regulares. Quais são os sintomas do câncer? Infelizmente, nós não temos nenhum sintoma específico do câncer. Esse é o problema. Os sintomas são idênticos ao crescimento, porque a próstata, quando ela tem câncer, que é o tumor maligno, ela pode crescer, às vezes não cresce tanto, e os sintomas são também decorrentes da obstrução. Então, ele pode ter uma obstrução por tumor benigno ou maligno, nós não sabemos. Por isso que vem essa história que o doutor André já falou, de que o interessante é fazer campanhas para que os homens procurem para ver se eles estão com um crescimento benigno ou maligno, mesmo com sintomas ou sem. Então, o que nós orientamos é que todo homem acima dos 45, 50 anos vá ao médico e faça o toque da próstata, o famigerado toque prostático, os homens correm, mas ele é muito importante, por quê? Quando começa a aparecer o câncer na próstata, a próstata, aquela região do cancerígena, ela começa a endurecer. Então, se você, na ponta do dedo indicador, onde se faz o toque, a gente sente a protuberância da próstata no reto.
e a gente vai procurar alguma coisa endurecida. Esta coisa endurecida geralmente é câncer. Pode ser outra coisa, mas pode ser um câncer. Então, o toque é importante por isso. Se faz periodicamente, porque nós não temos outro sinal. Tem que ir fazendo para ver se a gente encontra se ele vai ter esse câncer ou não. Tem homens que fazem toque até os 80 anos, não tem nada, beleza, só cresceu do ponto de vista benigno, mas tem indivíduos que vão ter o câncer e o dedo vai detectar. O vereador destacou que, infelizmente, ainda existe um tabu diante de um assunto tão importante. Ainda existem, né, algumas brincadeiras que eu acho que elas não poderiam ser levadas a sério, mas é importante que o homem tenha essa consciência. Muitas vezes, quem leva o homem até o médico, ao urologista ou o médico que ele tenha que se consultar é a mulher. Então é importante que o homem seja protagonista, que ele se preocupe com a sua doença e não leve a sério essas brincadeiras que muitas vezes tentam mexer com a masculinidade, mas de forma alguma, né? Isso não muda nada. Eu acho que o homem que procura cuidar da sua saúde é um homem preocupado com a sua família. 12:00 mais 20 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta sexta-feira. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Câmara de Campinas discutiu a inclusão de um evento de exposição de carros antigos no calendário oficial do município. A proposta foi tema de uma consulta pública que reuniu representantes de eventos, colecionadores e amantes dos veículos antigos. A Câmara de Campinas realizou uma consulta pública sobre o projeto de lei que propõe a inclusão de um evento anual de exposição de carros antigos no calendário oficial do município. Uma iniciativa do vereador Carlinhos Camelô. Eu acho que o propósito é um só, é trazer aí para a nossa cidade a valorização dos carros antigos, trazer novamente aqui com que as famílias, as pessoas frequentem os lugares através dos carros antigos, e é isso que nós estamos buscando. Participaram representantes de eventos automotivos, colecionadores e amantes dos carros antigos. A gente tem a conscientização de continuar com esse esporte, essa parte de cultura, que não deixar sempre preservar, não deixar cair, passar para os nossos filhos, os menores que estão aí, para que isso não possa ser esquecido, né? A gente cultivando isso, acho que a gente vai ter vários carros aí por muito tempo, até nós passarmos para eles e eles para os seus filhos. O objetivo é esse, né? É uma cultura que segue. Carlinhos Camelô ressaltou o aspecto cultural desses encontros que costumam passar de pai para filho, reforçando os laços familiares e sociais. Eu falo que quando a gente faz esses encontros, são encontros de parceria, de amizade, e eu vejo aqui, não só nos encontros, mas também hoje aqui na Câmara Municipal, vocês aqui presentes, com as esposas, com os filhos, e as pessoas têm acompanhado esses encontros aí, que a tradição assim familiar, ela fica bonita, né? Fica um evento, acaba dando um brilho maior para o evento, que, como o Silas disse, é uma tradição que você consegue deixar de pai para filho. Para o vereador, o encontro foi uma oportunidade para debater a importância cultural e econômica desse tipo de evento para a cidade e relevante para incluir a exposição no calendário oficial do município. Todas as vezes ali, aquilo ali virou a menina dos olhos de ouro da gente, né? Você pode ver que aquela praça, antigamente, há 6 anos atrás, era só matagal, vocês sabem disso, era só matagal, era difícil, não tinha, as pessoas não frequentavam ela. Abandonada, né, Carlinhos? Abandonada. E com a vinda da gente ali, a gente começou a olhar com carinho, vocês colocaram ali o evento de carros antigos ali, e foi feito o parcão, foi mexido ali, e hoje a praça, ela é o nosso orgulho. É difícil você ver aquela praça ali mal organizada. Agradecimento total a todos aqueles amantes de carro antigo, principalmente aqueles que foram no evento do SEASA, aqueles que vão no evento ali da abolição, e aqueles também que vocês também saem do evento da abolição e vai no evento deles também. Isso é que eu falo que é parceria.
Entendeu? Parceria é isso, não tem aqui questão, o evento é de fulano, o evento é de Bertano. Não, o evento é da cidade, o evento é de carro antigo, o evento é de amigos antigos. Então, eu acho que isso é o importante a gente frisar. O Câmara Educa, programa de visitação de caráter educativo que aproxima a Câmara Municipal da sociedade, recebeu mais uma escola que conheceu aí as dependências aqui do Legislativo. O Câmara Educa, programa educativo que promove, entre outros benefícios, a visitação à Câmara Municipal de Campinas, recebe estudantes do 4º ano da MFEI Orlando Carpino. Então a gente trabalha os 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e ter essa oportunidade de vir para a Câmara para vivenciar é única, né? Porque para eles tem muito mais significado ver na prática. Então muitos não teriam a oportunidade de entrar na Câmara, de conhecer esse espaço. E eles ficaram muito empolgados, querendo saber onde que era. A gente está aqui bem próximo da escola, mas eles viam de fora somente. E quando eles chegaram aqui, ficaram muito empolgados. Ver esse espaço, poder sentar nas cadeiras, é muito diferente para eles. As atividades desenvolvidas incluem visitas monitoradas pela Câmara, encontro com vereadores, contação de histórias, além de orientações lúdicas sobre o funcionamento do Legislativo. O programa Câmara Educa, de um modo geral, e os programas de educação política, eles servem exatamente para uma mesma missão, que é a missão de fazer um processo formativo, uma educação da cidadania, para a cidadania, e aí isso envolve várias idades. Claro que existem crianças, adolescentes, adultos, e cada um meio que tem uma vivência, uma função nesse quadro democrático todo. Então a gente tem que adequar a programação sempre à faixa etária, porque algumas estratégias atingem melhor alguns públicos e outros não. Então uma contação de história ela é muito boa para essa faixa etária, que a gente estava aqui com 9, 10 anos, eles se envolvem bem, eles ainda têm bastante imaginação. A gente faz uma abordagem do Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma legislação federal mais próxima do que eles precisam realmente conhecer, para uma questão de efetivação de direitos, e também dos deveres deles como cidadãos, está muito mais próximo. Então a gente consegue sempre moldar um pouco o formato do programa, de acordo com o perfil de interesse, com a abordagem própria da idade, isso tudo com vistas a uma cidadania mais efetiva. Para os alunos, participar de atividades como essas tem um gostinho especial. Muito legal e mostra como que era o príncipe que fica trocando. Eu aprendi que o prefeito, o legítimo, os vereadores, como que eles fazem, o gibi, que eles contam tudo que eles fazem. Eu aprendi que não é só os vereadores que cuidam aqui, é todo mundo, a prefeitura. E eu gostei da experiência.